Segue uma rede. Admite se eu não disser a verdade que ouvi. Admite se eu me calar quando Deus me mandar falar. Eu também vou anunciando a mensagem que Deus me diz. Meu viver vai se tornando cada dia mais feliz. Admite se eu não disser a verdade que ouvi. Admite se eu me calar quando Deus me mandar falar. E admite se eu não disser a verdade que ouvi. Admite se eu me calar quando Deus me mandar falar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Pode deixar. A verdade que ouvi. Admite se eu me calar quando Deus me mandar falar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos esta festa da exaltação da Santa Cruz, que é uma festa muito tradicional na igreja. Ela existe desde o século IV, desde o ano 335, depois que o Império Romano se converteu ao catolicismo, ao cristianismo. O imperador Constantino erigiu lá na Terra Santa duas igrejas, uma junto do Santo Sepulcro, outra no Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Uma igreja para a ressurreição, uma igreja para a cruz. E então, naquele momento, a partir daquele momento, a festa da exaltação da Santa Cruz foi celebrada na igreja. E a liturgia hoje, então, mais uma vez nos convida a olhar para este símbolo da nossa fé. A cruz de Jesus, o crucificado. Para nós, cristãos, a cruz é um símbolo de identidade, nós nos identificamos com a cruz, é um símbolo de fé e também na nossa vida pessoal, às vezes também é um sinal de contradição para nós, né? Que sempre rezamos diante dela, que temos muitas vezes crucifixos na nossa casa e adoramos o Senhor crucificado, que carregamos a cruz no nosso peito, muitas vezes num pingente, não é verdade? Mas que no momento em que nós precisamos subir a cruz, no momento da nossa dor, no momento do nosso sofrimento, a nossa tendência é querer fugir. É se perguntar, por que eu? Por que agora? Por que isso? Nós temos essa relação com a cruz que muitas vezes não é tão boa. E a liturgia, então, a cada tanto nos faz olhar mais uma vez para a cruz, para tentar entender um pouquinho mais deste mistério, entender o sentido dela. E hoje nós entendemos um pouco mais sobre o sentido que o próprio Jesus deu para a sua cruz. A liturgia de hoje nos mostra essa compreensão de Jesus frente àquilo que ele precisava sofrer. E no Evangelho nós escutamos uma parte da conversa dele com Nicodemos. O capítulo 3 do Evangelho de João traz uma conversa muito bonita de Jesus com este personagem importante. E aqui nós escutamos apenas uma partezinha. Nicodemos era um fariseu respeitado. Era um homem
de muita fé, de muita inteligência, de muito conhecimento, provavelmente membro do Sinédrio, entre os grandes ali da religião judaica em Jerusalém. E ele parte para conversar com Jesus. Ele vai à noite conversar com Jesus. Um homem de profundo conhecimento da lei, que conhecia a Torá, o Pentateuco, de cabo a rabo, se interessa pela pessoa de Jesus e vai à noite conversar com ele. Provavelmente à noite, porque ele, por ser um homem de muito respeito, tinha medo de ser visto com Jesus, que naquele momento era uma pessoa muito questionada entre os fariseus, os mestres da lei. Mas ele reconhecia as boas obras de Jesus, reconhecia a partir das boas obras de Jesus que ele era um mestre, mas ainda não compreendia direito quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. E nessa conversa com Jesus, o próprio Senhor mostra para Nicodemos quem ele era e para que ele tinha vindo. Jesus dizia: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aqui Jesus deixou bem claro, né? Quem ele era e o que ele veio fazer. O Filho de Deus enviado por Deus para salvar o mundo. Ele aponta em primeiro lugar a motivação de Deus. O que levou o Pai a fazer isso? Amou tanto o mundo. A cruz, em primeiro lugar, é para nós um grande mistério de amor. A maneira, muitas vezes para nós incompreensível, que Deus teve, que Deus encontrou para manifestar o seu amor para conosco. Muitas vezes nós nos podemos perguntar, né? Nós, na nossa pouca compreensão humana, por que a salvação tinha que passar pela cruz? E como pode que por trás de uma situação tão dolorosa, até mesmo só humanamente falando, até mesmo grotesca, né? Se nós olhamos para a figura de Jesus crucificado, que situação mais terrível, era a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa. Como pode que por trás dessa realidade esteja justamente o amor de Deus? Jesus relembra então a Nicodemos, a ele que era um profundo conhecedor da história do povo de Israel, um episódio que ele bem conhecia, a serpente de bronze, lá na travessia do povo de Israel pelo deserto. Deus havia salvado o povo de Israel da escravidão do Egito, cruzava com ele, com o povo, pelo deserto, dava o maná caído do céu para que o povo se alimentasse, e o povo então começou a murmurar contra Deus. Já não aguentava mais comer o maná. E começa nessa murmuração a ter palavras de profunda ingratidão. Preferíamos ter ficado no Egito. Preferimos continuar como escravos lá do que estar aqui. O povo murmurando contra Deus. É o povo ainda endurecido pelo pecado. Deus então envia essas serpentes venenosas. A serpente é o grande símbolo do pecado, na verdade. Lá no Gênesis, o pecado entra no mundo através da serpente, que picavam então as pessoas. E, junto com isso, pede para que Moisés elevasse uma serpente de bronze em um mastro, para que quando as pessoas fossem picadas, olhassem para o alto, olhassem para essa serpente e se curassem. Deus envia o castigo, vamos dizer assim, envia ali uma lição, mas também envia a salvação. A serpente e o pecado. O pecado para nós é aquilo que nos afasta de Deus, não é verdade? Nos afasta da sua vontade. E, portanto, causa em nós uma profunda dor. Porque se Deus nos criou para o bem, nos criou para a comunhão com Ele, o pecado é aquilo que nos tira do bem, que traz o mal,
que nos tira da comunhão, que nos leva para longe daquele que nos faz bem. O pecado é aquilo que causa a dor no mundo. Toda dor no mundo é causada pelo pecado. Pelo pecado de alguém, pela situação de pecado em que nós vivemos. É também aquilo que nos envenena, né? O pecado nos envenena e corre no nosso corpo como um veneno que vai matando tudo ali dentro. Mas Deus então pede para que Moisés coloque um sinal visível, algo que o povo pudesse ver e ao ver aquilo pudesse se curar. É um sinal visível da misericórdia de Deus, um sinal visível da salvação. Jesus, na conversa com Nicodemos, fala que era necessário que o Filho do Homem fosse elevado como a serpente foi elevada para o povo de Israel. Era necessário que houvesse agora outro sinal visível da salvação de Deus. Algo que o povo pudesse realmente ver o quanto Deus o amava e até onde Deus chegava para salvar. Se toda dor no mundo é causada pelo pecado, Jesus ali então assume para ele toda a dor. Se o pecado é aquilo que existe de mais doloroso na nossa vida, mais doloroso que qualquer outra experiência que nós possamos ter, aquilo que me afasta de Deus é aquilo que mais dói. Na cruz, como sinal visível, é crucificado o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. O amor de Deus é crucificado na cruz. Mas junto com este amor, o amor puxa para ele toda a dor e todo o pecado que nós possamos ter. Assume para si. Deus tira o pecado do mundo. É aquilo que nós rezamos aqui na missa, né? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Deus tira o pecado do mundo, Deus tira o pecado de cada um de nós, tira de nós aquilo que nos afastava dele e crucifica isso junto com ele mesmo, junto com o seu próprio Filho, junto com o seu amor encarnado. Tira de nós aquilo que nos afasta dele, se sacrificando por nós, tendo por nós o amor mais forte que pode existir nessa terra, o amor de sacrifício. É um mistério que, por mais que a gente tente colocar em palavras, por mais que a gente tente entender, é difícil a gente entender de verdade por que era necessário que tudo isso acontecesse. Mas como diz São Paulo, a cruz é loucura para os sábios deste mundo, mas é sabedoria para Deus. A cruz é um mistério que para nós então dá esperança. Dá esperança de olhar para a cruz e ver até onde Deus chegou para nos tirar da dor. Chegou até a maior dor e a maior humilhação que pudesse existir para um ser humano. Ele mesmo vivenciou aquilo para tirar de nós a dor e o pecado. A cruz é a nossa esperança. Dali, do crucificado, brota o sangue da Eucaristia, brota a água do batismo, do peito aberto de Jesus. Dali vem a nossa salvação. Por isso que a vida cristã não pode ser diferente. A cruz é para nós sinal de esperança, mas é também uma aula magistral, uma aula magna que Deus nos dá. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é buscar também, no momento da minha cruz, me unir à cruz dele. A dor é uma realidade frente à qual a gente não pode fugir. Que pessoa no mundo não sofreu dor? Que pessoa nesse mundo, fora da nossa mãe e do próprio Jesus, não sofreu com o próprio pecado? Mas eles não sofreram com o próprio pecado, mas sofreram com o pecado dos outros, né? Todos nós sofremos com os pecados próprios e com os pecados uns dos outros. Dali brotam as nossas dores. Mas se no momento da dor eu faço a escolha certa, eu posso viver a dor da melhor maneira possível. Frente à dor eu posso fugir dela, ou tentar fugir, né? Porque eu acho que ninguém consegue fugir,
posso me afastar de Deus, posso endurecer meu coração e assim ainda entrar num pecado ainda maior, né? Porque estou longe de Deus, então a dor vai aumentar. Em uma hora ou outra vai aumentar. Ou então eu posso me unir à cruz de Jesus e sofrer com Ele. E deixar que Ele sofra comigo, porque foi para isso que Ele foi crucificado, né? Para sofrer conosco. Compaixão, teve compaixão de nós. Compaixão, se paixão é sofrimento, sofreu conosco. Para isso foi crucificado. Com o nosso pai fundador, então, o padre José Quentenich, nós queremos rezar uma oração bem curtinha que ele fazia a Santa Cruz. Ele dizia assim: ó Santa Cruz, quero mergulhar-te profundamente em meu alegre coração, dar-te constantemente todo o meu amor. Em ti, ó crucificado, e em tua esposa, se apoie toda a esperança da minha vida. Ele dizia. Vamos rezar juntos aqui, eu vou falando e vocês repetem. E pensamos no crucificado, pensamos na figura de Jesus no alto da cruz. Ó Santa Cruz, quero mergulhar-te profundamente em meu alegre coração, dar-te constantemente todo o meu amor. Em ti, ó crucificado, e em tua esposa, se apoie toda a esperança da minha vida. Amém. Que a nossa Mãe de Deus, aqui no santuário, na força da aliança de amor, possa nos ajudar a viver a cruz da melhor maneira possível, a mergulhar as nossas dores na cruz do Senhor e a encontrar nele a nossa esperança, a nossa salvação. Vamos neste momento ficar de pé e renovar juntos a nossa fé nesse Deus que tanto nos amou, que enviou o seu Filho único para ser crucificado por nós. Creio